Prezados irmãos e irmãs, estudantes nos grupos de estudos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Saudações a todos. Como é de conhecimento geral, já informado pelos nossos coordenadores de grupo, nós realizaremos nesse período em que estivermos em afastamento social, em decorrência da pandemia do coronavírus, estudos online, ou seja, estudos à distância. Assim, damos as boas-vindas a todos em nome do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e desejamos que tenham sucesso nos estudos dos temas que estão sendo propostos. E hoje, então, iniciaremos o nosso primeiro estudo programado do livro A Gênese, do capítulo Os Fluidos, e o subtema hoje que trataremos é o primeiro, então, do capítulo, Elementos Fluídicos. Bons estudos a todos e que Jesus esteja com todos nós, nos iluminando, nos trazendo todo o conforto de que necessitamos nesses períodos. Orando a Deus nosso Pai, que essa situação passe o quanto antes, segundo a vontade dele, de Deus, para que possamos novamente retornar aos nossos encontros presenciais e à convivência na nossa casa espírita. Sucesso a todos. Vamos aos estudos, então. Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, Departamento Doutrinário. Estudos do Espiritismo durante o período de distanciamento social. Allan Kardec, A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Os fluidos. Objetivos geral dos estudos. Propiciar conhecimentos sobre os fluidos. A Gênese, capítulo 14. Os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos. Tema 1. Elementos fluídicos. Objetivo específico. Explicar a natureza dos elementos fluídicos. Tarefas. 1. Estudar o assunto por meio da leitura do texto ou da apresentação preparada pelo facilitador. 2. Assinalar os pontos relevantes e procurar responder às questões propostas para debate com o grupo, no horário do encontro online informado pelo coordenador, bem como esclarecer em conjunto as dúvidas se houver. Autoavaliação. O estudo será considerado satisfatório se o integrante do grupo estudar com interesse, responder às questões propostas e participar efetivamente do encontro online do grupo. Elementos fluídicos. 1. A ciência resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade, em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Elementos fluídicos. 2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variável dos corpos da natureza. Ver capítulo 10. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é
de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Ver capítulo 4, nos itens 10 e seguintes. Elementos fluídicos, continuação, item 2. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível, e ao primeiro os do mundo invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e podem ser percebidos no estado de espírito. Explicação. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômenos espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou, melhor, dos fluidos perispíriticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos sem os admitir a títulos de milagres. A respeito do conceito de fluido cósmico universal, elaboramos este pequeno gráfico tendo por base a questão 27 do Livro dos Espíritos, que trata da Trindade universal, constituída do Espírito e matéria, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Mas, entre o Espírito e a matéria, há o fluido universal. Então, tudo provém de Deus, como causa primeira de todas as coisas. O Espírito, como princípio inteligente, a matéria, instrumento de ação do Espírito, e o fluido cósmico universal, que liga o Espírito à matéria e preenche o universo como um todo. Mas tudo, Espírito, fluido cósmico universal e matéria, provém de Deus, que é a fonte de todas as coisas. Elementos fluídicos 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da realidade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são, para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens
os seus materiais ainda que por processos diferentes. Lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer que, do modo que é, que vem e escuta. Elementos fluídicos. 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparação tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas, entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observa os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidão de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Recapitulando um pouco mais do capítulo 10 de A Gênese, citado no texto, elaboramos esse pequeno gráfico ilustrativo para demonstrar que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Partindo do estado mais denso, o estado de materialização, onde encontramos os sólidos, os líquidos e os pastosos, até chegar nos estados de eterização, radiante, fluido, mais próximo aos gases, éter, leve. Então, dentro dos fluidos da natureza, encontramos o fluido calórico, que sentimos, por exemplo, com o calor do fogo, mas não enxergamos. O fluido sonoro, do som das nossas vozes, das músicas e os sons da natureza. O fluido elétrico, que corre pelos fios, pelo ar, através dos relâmpagos. O fluido luminoso, com os diversos matizes da luz, que vai do infravermelho ao ultravioleta. O fluido magnético, que aproxima e mantém os corpos em órbita no espaço, que também não podemos ver, mas é possível senti-lo ao observar uma fruta que cai, como fez Newton. O fluido vital, que é o fluido que faz com que a vida floresça, unindo o corpo, o perispírito e o espírito, para formar um ser vivo. E, por fim, o fluido espiritual, próximo à pureza, à energia pura. Nomenclatura: éter, matéria cósmica, fluido cósmico, fluido universal. Todas são características e denominações do estado da natureza. Elementos fluídicos 5. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é
ou em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde, igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito úteis e impalpáveis que nos sejam, esses fluidos não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação aos fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma, o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação, por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Elementos fluídicos 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Prová-lo-ia a facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que os corpos transparentes oferecem à luz. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização, que lhes daria propriedades particulares. Certos fenômenos, que parecem autênticos, tenderiam a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvidas, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistérios. Questões propostas para estudo. A. Por que os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual ainda são comumente considerados milagres? B. Como podemos definir o fluido cósmico universal? C. Em que estado ele pode se apresentar e a que tipo de fenômeno cada um deles dá lugar? D. Que tipos de transformações pode sofrer o fluido cósmico universal? E.
Como podemos definir o fluido espiritual e como os espíritos atuam sobre ele? F. O fluido cósmico universal é o mesmo em todos os mundos que constituem o universo? G. Pode a matéria ponderável retornar ao estado fluídico original? Para encerrar, deixo a mensagem do Espírito Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora a melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogo o que não deva, não me atendas, Senhor. E desejando a todos ótimo aproveitamento dos seus estudos, desse tema 1 e dos demais temas. E que Jesus abençoe a todos nós.